Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à imersão Vetorizando Logotipos. Na última aula a gente viu sobre o processo de criação de logotipos, os estilos, segundo Richard Perassi, desde o visual naturalista até o que é mais utilizado hoje, que é o racionalista simbólico. Vimos as 3 ferramentas básicas para rascunho, o papel, o lápis ou caneta e o seu próprio corpo. Vimos a importância de trabalhar com muitas opções, gerar a qualidade pela quantidade. E também vimos sobre a matriz morfológica, o mapa conceitual ilustrado e a técnica à mão livre, para fazer monogramas, por exemplo. E essa aula vai ser prática, a gente vai trabalhar o símbolo que a gente fez no finalzinho da aula passada, mas antes eu quero explicar a classificação dos logotipos. A gente pode levar em consideração que existem 4 classificações de logotipos. Tem o imagotipo, que é a combinação de símbolo e texto, também conhecido como combination mark. A gente tem o logotipo, que é apenas o texto. Aí esse possui 2 subcategorias, que é a letter mark, que são as letras iniciais ou abreviações das empresas, como os exemplos que estão aparecendo aí na sua tela. E tem a word mark, que é o nome da empresa escrito. A nossa terceira classificação é o isotipo, ou símbolo, que é apenas um símbolo. Então, se você percebeu, o imagotipo ele tem texto e símbolo, ele tem logotipo e isotipo dentro dele. Isso facilita com que ele tenha mais versatilidade de funcionar tanto no formato vertical como no formato horizontal e também apenas o símbolo dele atuar em alguns pontos de contato específicos. E por fim, a gente tem o isologo ou emblema, que é o símbolo e texto, só que integrados, eles não conseguem se dissociar, como o antigo logo do Burger King, por exemplo. E essa classificação tem alguns problemas sérios em relação a ela, que é a versatilidade. Ela tem apenas um modo de você usar e em tamanhos pequenos pode perder a legibilidade do texto que está nela. Então, muito cuidado quando você optar por fazer essa classificação. Heracles, mas eu quero saber como é que eu vou definir qual dessas classificações eu vou usar. O imagotipo, ele é o mais comum, só que eu vou falar para você que depende dos pontos de contato. Os pontos de contato nada mais é do que onde a marca vai atuar. E para falar sobre isso eu tenho 2 exemplos aqui, que é o da Canon e da Apple. A Canon, a marca de câmeras, a gente vê que o principal ponto de contato do logotipo é na câmera. Então a gente tem um espaço horizontal maior. Então a Nikon também optou por colocar o nome da empresa em texto, apenas texto, assim como a Canon, para poder caber naquele espaço horizontal. Já a Apple, o principal ponto de contato seriam tanto os notebooks e MacBooks, como também o celular. Então eles optaram por fazer o símbolo e o texto, sendo que o símbolo é o que a gente mais vê, tanto nos celulares como notebooks e MacBooks também. A segunda forma de a gente conseguir definir qual classificação utilizar é através das referências, tanto a concorrência, similares e análogos. A concorrência está utilizando muito o imagotipo. Se a sua estratégia de posicionamento é se igualar aos concorrentes, é interessante que você siga a tendência que eles estão propondo. Se a sua proposta é o contrário, diferenciar, você pode fazer o inverso. Mas para que isso dê certo é importante que você faça uma espécie de reflexão e volte para as etapas de pesquisa e entendimento do briefing, que é o mais importante, que é a nossa fonte de toda informação para o projeto. E agora, para dar vida ao símbolo que a gente fez na aula passada, eu tirei uma foto aqui e passei por um processo. O que eu costumo fazer normalmente é fazer o símbolo no papel, levar esse símbolo para o Photoshop para fazer algumas edições que eu não consegui fazer no papel e uso a ferramenta Liquify para fazer os ajustes mais finos ainda. Então, esse símbolo aqui se transformou nesse símbolo aqui. Eu deixei o arredondamento mais expressivo, coloquei ele mais reto, até mesmo coisas que minha mão não consegue trabalhar, né? Que é ser reto. Aqui ficou parecendo que é uma curva inteira. E aqui eu consegui editar, passei uma brush por cima para ter uma ideia de que eu quero esse símbolo outlined. Ou seja, eu quero o contorno desse símbolo bem marcado e com um espaçamento que possivelmente vai ser da mesma espessura do contorno. E para que isso seja possível, eu vou utilizar os famosos grids. E vou te mostrar como é que eu penso a construção dos grids no rascunho. Vamos dar um duplo clique aqui no template para a gente transformar ele em template. Certo? Por que fazer isso então? Vamos deixar aqui sem o template, eu vou apertar Ctrl Y para a gente mudar o modo de visualização para o Outline. E perceba que aqui, ó, Outline, RGB barra CPU Outline, a gente está vendo 2 quadrados riscados ali. Se eu tirar a visualização do de baixo para ver só o que eu mudei com a Liquify, a gente vai ver um quadrado com um X no meio. Vou apertar Ctrl Y para sair do modo de visualização Outline, vou dar um duplo clique na minha layer. E aqui, ó, template. Marquei template, ok. Ctrl Y agora. Perceba que ele está mudando para o modo de outline, só que ainda assim eu consigo ver a imagem que está nessa layer. Então isso aqui facilita muito para a gente, tá? Eu vou criar uma nova layer clicando aqui embaixo e vou nomear ela como grids. Aí vem a pergunta mais importante de todas. Heracles tem uma fórmula secreta para você saber a quantidade de grids que você vai utilizar, porque a gente utiliza na criação de símbolos o grid modular, que é um tipo de grid que é feito a partir de um módulo, que é a unidade fundamental, que através dele a gente faz linhas e colunas. Para que o grid modular seja modular, é importante que todos os módulos sejam o mesmo tamanho.
E a forma como você pode fazer isso funcionar da melhor maneira possível, da melhor maneira plausível, é você experimentar. Não tem fórmula secreta, é só experimentando para você saber que, putz, isso aqui funciona 5x5. Ah não, esse grid aqui vai funcionar 8x8, porque à medida que você aumenta o número de grids, você torna o processo de edição do vetor muito mais específico. E quanto menos grids do grid modular você tem, ele fica mais geral, mais abrangente. Como por exemplo essa letra A que eu deixei na sua tela, ela é feita com um grid com poucos módulos e você vê que a gente não tem muitas opções do que fazer aqui, mas depende de símbolo para símbolo. Tanto o que você propôs para ele na hora de fazer o rascunho, como o que você acha que vai ficar melhor para ele em termos de coesão visual, em termos de consistência, quando chegou aqui no Illustrator. A forma que eu mais sou familiarizado para encontrar grids para um projeto é entendendo a espessura dele. Como nesse caso aqui é um símbolo outline, eu vou começar a entender qual é essa espessura dele. Vou chegar aqui com a minha Rectangle Tool e vou desenhar um quadrado que vai ocupar esse espaço aqui, ó. Eu costumo trabalhar sempre com números inteiros, tá? Então, ao invés de 97, eu posso ir para 100. Aqui seria a espessura dele, a gente vai tirar da base até o topo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. E vou jogar para o lado agora. 1, 2, 3, 4. Certo. Qual é a ideia principal disso aqui? É que nem sempre o seu rascunho ele vai ser o mais interessante a se trabalhar no logotipo final. Então o que você pode fazer? Você pode quebrar um pouco dessa regra para quando você montar o seu grid, quando você estiver desenvolvendo o seu grid, você falar assim, putz, eu acho que esse aqui vai funcionar melhor do que o outro. Que, por exemplo, eu tenho aqui uma espessura, mas o espaçamento não está igual. Então eu vou manipular um pouco o meu desenho para que o espaçamento seja igual. Vou deformar mesmo, de verdade. Até encaixar aqui, que eu acho que vai ser uma ideia interessante. Ah, Heracles, e se não for uma ideia interessante? Você volta atrás e faz de outra forma, certo? Então o que eu vou fazer? Ao invés de ser 5 colunas aqui, a gente vai copiar. Selecionei, Alt e jogo para o lado para ter 6 coluninhas. Posso aumentar isso aqui para ele não ficar tão achatado como está aqui. Beleza, e vou colocar ele com 6x6. 2, 6. Aí ele encaixa aqui, tá vendo? A espessura dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola. Só por uma questão de organização, eu gosto de deixar o meu grid modular aqui centralizado. Então, eu agrupei, selecionei aqui todos os elementos da minha layer, clicando ao lado dessa bolinha. Ctrl G para poder agrupar. Vou alinhar aqui ao centro vertical, centro horizontal. Ctrl Shift G para desagrupar. Vou desbloquear a minha layer template e só ajustar aqui, ó. Vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Certo? Minha preocupação vai ser com que tanto o contorno tenha espessura de um módulo, que é o nosso quadradinho de 100 pixels, como também o espaçamento. Então, isso eu chamo de predefinições de projeto, predefinições de execução de projeto. Por quê? Para eu saber fazer as coisas, eu preciso saber o que eu quero fazer. Então, eu já sei que eu quero isso aqui com arredondamento. Deixa eu só bloquear minhas grids aqui. Eu quero isso aqui com arredondamento, só que ele vem reto, sem fazer essa curva que está no desenho. Eu quero que tenha um espaçamento aqui com o mesmo tamanho da espessura e venha para o próximo. A gente tem aqui a letra R e a letra K. Eu quero que esse traço aqui, ele seja da mesma espessura desse, esse diagonal aqui da mesma espessura e essa curvatura aqui, que ela seja menor do que essa curvatura aqui. Pronto, fiz a definição das coisas que eu quero, eu vou conseguir ter mais consciência de como eu quero fazer isso. Então vamos para cá. Eu costumo chegar nas minhas grids e diminuir a espessura dela para 0.5, 0.3, enfim, só para conseguir diferenciar o que é grids do que é guides. Vou criar uma nova layer. Com a minha Rectangle Tool, vou colocar a espessura dela de 2 pontos, certo? Eu vou criar aqui o primeiro traço do lado esquerdo, só com clique e arrasta mesmo. Vou jogar o outro traço para cá, só que eu vou diminuir um pouco a altura dele. Acho que até aqui está ótimo. E fazer o nosso terceiro traço, que é aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó, ocupando metade do nosso módulo. Eu acho que vai ser uma estratégia interessante, porque a gente pega esse aqui que está horizontal até aqui, certo? Ou até metade, tipo aqui, e a gente mantém o espaçamento de um módulo, né? Meio módulo com meio módulo é igual a um módulo. E vou descer esse horizontal para cá, para o nosso terceiro quadrado. Vou diminuir a largura dele, colocar até aqui, esse aqui até aqui, para fazer esse nosso R. Para fazer essa curvatura, a gente vai utilizar um círculo, né, que é a forma geométrica básica. Com a tecla de atalho L, eu vou invocar minha Ellipse Tool, vou clicar daqui até aqui, com a tecla Shift para manter a proporção. Aqui, eu não quero a curvatura assim, quero um pouco mais aberta. Tipo assim, o tamanho total do nosso grid vai ser interessante, né? Deixa eu ver se vai encaixar aqui certinho. Deixa eu voltar. Tamanho 600, tá vendo?
Já que eu tenho 6 módulos com tamanho 100, basta fazer uma conta simples aqui na cabeça. E até mesmo a curvatura, ela segue uma certa proporção do nosso grid total, né? Os elementos, eles vão se relacionando. Isso faz com que, visualmente, a gente entenda que eles fazem parte da mesma família. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Como eu quero que a curva ela seja real mesmo, eu vou fazer com que esses círculos que façam as curvas sejam concêntricos, ou seja, um centro no mesmo lugar. Ctrl C, Ctrl F, e vou diminuir por esse controlador superior aqui, ó, com Shift para manter a proporção e Alt para que seja o mesmo centro. Perceba que eu fiz essa curva aqui, ó. Bacana. Um de espaçamento, agora vem para cá. Esse aqui eu vou fazer com um círculo também, essa curvatura daqui até metade desse módulo. Interessante, pode ser? Ó, ficou interessante essa curvatura de metade do módulo. Eu vou só alinhar a base aqui. Selecionei esse, reforço o clique para definir como que object e alinho a base. Pronto. Essa outra curvatura, não sei se eu faço curvatura aqui, mas acho que é interessante ter. Eu não vou fazer concêntrico como eu fiz esse outro aqui. Vou só clicar aqui, deixar ele com o tamanho de metade de um módulo, arrastar até a base. Dá um zoom, né, pra gente ter certeza que tá fazendo certinho. Pera aí que eu tô em dúvida se isso aqui conectou. Então eu vou fazer uma linha nesse anchor, seleciono o meu círculo, reforço o clique na linha e vou alinhar a base. Pronto. Porque é uma distância mínima ali que faz com que a gente se atrapalhe depois na hora de conectar as formas. A gente tem outra curvatura aqui. Eu poderia fazer ela com esse mesmo tamanho? Poderia, né? Posso. Aqui, segue aquela lógica de novo, né? A gente está construindo um símbolo que ele tem partes dele mesmo dentro dele. E faz com que o símbolo se comunique bem nessa estrutura que a gente criou, que é o nosso grid. Que a gente posicionou para fazer essa curvatura, ele desce. E agora eu vou definir essa ponta desse R aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar ele para terminar aqui junto desse símbolo, como está no desenho. Ou eu posso colocar ele para terminar junto do nosso grid, que seria esse ponto aqui, ó. Até aqui. Beleza? A gente pode experimentar agora, colocar ele para terminar aqui. Deixa eu só colocar em ênfase esse elemento, Ctrl C, F. Vou deixar aqui 15. Vai ser o tamanho dos nossos pontos, certo? Ponto é uma figura adimensional, só que a gente consegue representar através do centro de um objeto, né? Como aqui. Esse aqui é o centro da nossa curva, né? Porque ele vem reto para cá, ele vai para o lado. Então esse aqui seria o centro de onde eu quero que essa espessura saia. Porque a lógica vai ser tipo o de uma seta, né? A gente tem uma seta que é assim, deixa eu espelhar para o outro lado. Aí vem uma para cá, que está no meio das duas. O espaçamento que tem aqui é o mesmo que tem aqui. Aí se a gente está aumentando a espessura deles, o centro continua o mesmo, certinho? Então eu quero fazer mais ou menos essa lógica. Será que a gente consegue? Para isso eu vou utilizar uma técnica que é a seguinte. Eu tenho a minha espessura já definida, certo? Que é de 100 pixels. Vamos fazer, então, Ctrl C para copiar, Ctrl F para colar. E vou aumentar o tamanho do círculo para 100 pixels. Apertar Shift X para inverter tudo que é fio em stroke. Pronto, vou ter esse resultado com o meu 100 pixels aqui. E vou conectar o centro desse círculo aqui, center, com esse aqui, certo? Conectei os centros. O objetivo de fazer isso é pegar a distância, certo? A gente pegou a distância aqui ó, de 424, não sei o que lá. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. E vou criar uma elipse com esse tamanho. Ctrl V, Tab, Ctrl V. Posso selecionar a linha agora, reforço o clique para definir como que Object, Center, Center. E onde esse círculo aqui toca nesse outro círculo que a gente fez, é o ponto de tangência da reta que precisa chegar aqui, certo? Eu vou explicar agora por que eu fiz isso, né? Deixa eu apagar aqui. O meu objetivo é fazer com que a perna do nosso R ou do nosso K, ele termine junto com o meu grid. Só que, além disso, eu quero que o centro seja aquele ponto específico que está aqui, ó, no encontro da minha vertical com a minha horizontal. Para fazer isso, eu utilizei essa técnica aqui, ó. Eu não sei o ângulo do meu eixo aqui, mas eu sei que tem um ponto que está dentro desse eixo, que é esse ponto aqui. É como se fosse isso aqui, ó, só para ficar mais claro. É como se fosse esse quadrado, representando um quadrado. E medi a distância entre essas duas distâncias aqui, fiz um círculo que toca em um e toca em outro. E exatamente nesse ponto é onde a gente vai conseguir fazer a espessura da parte de cima dessa perninha. A gente já tem o meio e depois conseguir a última da parte de baixo. Eu vou conectar uma linha que vem dessa intersecção até aqui, certo? Center, show de bola. Posso apagar esse círculo e esse outro círculo aqui. Seleciono a minha linha
I para invocar a nossa eyedropper e vou clicar em qualquer uma dessas linhas das nossas guides. Lembrando que nessa minha metodologia de criação de símbolos, eu tenho as grids, que sempre são grids modulares, e tenho as guides, que tem uma relação de fidelidade maior com o símbolo. Então, por exemplo, o meu grid modular, ele não se parece com o meu símbolo. Já as guides, eles tendem a aparecer muito mais. A gente vai passar depois uma nova camada aqui de Shape Builder para juntar as formas, que é a nossa etapa final. Feito isso, a gente já conseguiu a parte final do nosso símbolo. Cliquei nessa linha. Perceba que ele tem um ângulo de menos 51, tal. O que eu vou fazer? Copiar, da mesma forma que eu tinha copiado antes. Cliquei. Tecla V da nossa Move Tool, Enter. Vou fazer o seguinte, eu vou brincar aqui com Angle e com Distance. Angle vai ser o ângulo da nossa linha, perceba que o desenho já indica que vai para baixo, só que eu quero que o sentido seja perpendicular, para que eu consiga ter a minha espessura de 100 pixels. Então o que eu vou fazer? Subtrair a 90 graus. Pronto, perceba que o desenho já está indicando o caminho para cá, e aqui no Distance eu vou colocar 100. Show de bola, posso apertar Copy. Agora eu tenho garantido que a distância entre esse elemento e esse elemento é de 100 pixels. Ah, Eric, mas você poderia ter utilizado a seta direcional. Não, porque a seta direcional ela indica dois caminhos só, que é o vertical e o horizontal. Se eu faço isso aqui, vamos supor que eu faço o seguinte, Ctrl C, Ctrl F. Eu vou descer isso aqui 100 pixels para baixo. A gente pode utilizar o Shift para aumentar a distância da seta direcional em 10. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sentido de movimentação dele foi vertical e não perpendicular, como que acontece com isso aqui, ó. A gente tem uma linha totalmente vertical, só que a gente mede a espessura dele a partir de uma perpendicular. Perpendicular é o que tem um ângulo de 90 graus entre duas linhas. Então, por exemplo, a sua parede e o seu chão tem um ângulo de 90 graus formado entre eles. Se a gente rotaciona, esses 90 graus ainda vão existir, só que vai ter um relacionado ao outro. Quando a gente está com 0 e 90, é fácil observar que tem 90 graus. Só que quando a gente faz a rotação, a gente tem que pegar um ângulo de 1, subtrair ou somar 90 graus para conseguir essa perpendicularidade aqui. Então, consegui a espessura, posso apagar aqui. Eu acho que está interessante o símbolo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma linha que vem daqui até a base e eu vou aumentar essa outra linha. Aqui, ó, Line Properties, Length, que é o nosso comprimento. Vou colocar 500 de comprimento. Só por uma questão estética mesmo, vou colocar outro com 500 também. Show de bola. Vou chamar esse aqui de Guides. Vou copiar essa layer para cima e vou ocultar a visualização. Aparentemente, ela tem algumas coisas que são muito a ver com o meu desenho, tirando esse fato aqui, ó, que teria que ser metade de uma distância, mas eu quis manter a ideia de ser uma espessura, tirando o que mais? O fim do nosso símbolo, né? Nesse caso, ele teria que terminar aqui junto com a linha, só que eu vou testar diferente, eu vou testar ele terminando junto com o nosso grid mesmo. Copiei, vou chamar esse aqui de Final, certo? Final. Vou apagar essas bolinhas. E o que eu vou fazer? Eu vou separar a minha Shape Builder em duas partes. Em fazer esse traço aqui e depois o outro. Apertar Ctrl X, criar uma nova layer, Ctrl Shift V e ocultar aquela Final lá. Shift M para invocar a nossa Shape Builder. A gente consegue somar e subtrair formas clicando e arrastando. Então eu quero somar aqui, ó. Pegar essa parte de cima. Show. Que eu posso selecionar Ctrl X para colocar esse elemento na área de transferência, recortar esse elemento. Ctrl A para selecionar o resto. Delete. Show de bola. Ctrl Shift V para colar no local. Veja que eu errei aqui, eu não coloquei uma parte. Vou apertar Ctrl V algumas vezes. E agora incluir ela, né? A gente não prestou atenção direito. Pronto. Peguei Ctrl X, Ctrl A, Delete, Ctrl Shift V. Conseguimos a primeira parte. Agora eu vou ocultar a visualização dessa. Visualizo a outra. Deixa eu apagar essa bolinha. Ctrl A. A gente vai chegar com a Shape Builder de novo. Shift M. Aqui é uma curva, aqui vai outra curva. E agora só os detalhes. Não esqueci dessa vez, né? Aqui vai reto, aqui desce. 2, 3. Eu gosto de passar assim com a Shape Builder para ver se foi tudo certinho. A curva, não. Pronto, certinho. Ctrl X para recortar, Ctrl A para selecionar tudo, Delete, Ctrl Shift V e Shift X para transformar o Carry Stroke em Fill. Aqui eu posso pegar minha outra forma, Ctrl X e colar onde está Final. Posso apagar isso. E nosso símbolo está pronto, né? Aparentemente ele ficou bem bacana, ficou bem legal. Eu gostei desse detalhe. Uma pergunta que você pode se fazer é, Eric, acabei o símbolo, vetorizei, só que cor eu trabalho ele, como é que eu vou trabalhar as cores? E para isso eu tenho 3 dicas para te dar de como trabalhar com cores. Você pode seguir a psicologia das cores como primeira dica, você pode também pesquisar os concorrentes similares e análogos, que é segundo a minha metodologia SAC, que nada mais é do que uma pesquisa no Google para entender o que o pessoal que quer passar a mesma mensagem que você
está utilizando de forma, está utilizando de cor. E para você entender a psicologia das cores, eu vou explicar aqui a partir de 5 cores. Nosso vermelho, que é a cor da intensidade, emoção, dinamismo. O amarelo, que é a cor da iluminação, criatividade e otimismo. Nosso azul, que é a cor da credibilidade, confiança e segurança. O verde, que é da calma, saúde e crescimento. E o roxo, que é da magia, imaginação e luxo. Então o que você faz? Como a gente fala, né? Chocar as informações. Você tem o que a psicologia das cores indica pra gente, dá uma sugestão pra gente. A gente tem também as informações do briefing, as palavras-chave do briefing. Então, eu quero uma marca que tenha um pouco de magia, mas luxo envolvido. Poxa, a cor roxa, ela consegue passar essa mensagem. Ah, mas eu quero uma marca que tenha... passe credibilidade, confiança acima de tudo. Eu tenho uma cor azul que consegue passar essa mensagem. Pronto. Você está utilizando a psicologia das cores ao seu favor para conseguir alcançar a mensagem ou pegar todos os recursos que você tem, como tipografia, como forma, como cores, para poder reforçar a mensagem. Então, credibilidade, eu estou utilizando a cor azul. Pô, eu quero uma coisa que seja mais intensa, mais emoção. Quero uma coisa que me dê ideia de triunfo. Pô, o vermelho é uma cor que pode passar essa mensagem, pode reforçar essa mensagem de maneira bem simples. Só que tem alguns adendos sobre essa parte de psicologia das cores, que a depender da saturação da cor, você pode também mudar o significado, como por exemplo o azul claro e o azul escuro. Enquanto o azul claro ele tem uma ideia de espiritualismo e reflexão, o azul escuro ele é mais corporativo e passa uma ideia mais de profissionalismo. Então são duas cores que trabalhadas com as propriedades de maneira diferente, como saturação, brilho e matiz, você consegue passar mensagens diferentes. Então, fique bem atento à mensagem que você quer passar e qual cor você vai escolher para isso e como é que você vai trabalhar essa cor para reforçar muito mais essa mensagem ainda. E a segunda forma é você pesquisando. Uma coisa que eu costumo fazer é, na pesquisa de símbolos, eu pegar o símbolo, colocar as cores que formam aquele símbolo, pesquisar outro símbolo, colocar as cores que formam aquele símbolo e assim sucessivamente. No final dessa pesquisa eu vou entender a média de cores que é utilizada por símbolos que querem passar uma mensagem similar à mensagem que eu quero passar e eu tenho duas opções, ou utilizar exatamente isso ou utilizar totalmente o contrário a isso, como por exemplo o caso do Nubank, onde as marcas de instituições financeiras estavam utilizando o vermelho, o azul, o laranja, ele foi para o lado oposto para utilizar a cor roxa, por exemplo, que como a gente falou aqui é a cor da imaginação, magia, luxo. Então é uma estratégia interessante que você pode utilizar para definir a cor ou as cores do universo que você quer trabalhar. Uma dica bacana do que você pode fazer com o seu símbolo terminado é acessar esses dois sites aqui, ó, brandmark.io/logo-rank. Aqui você vai upar o seu arquivo, vamos usar esse aqui final, vai dar o tempo dele carregar e ele vai avaliar o meu logotipo a partir de alguns parâmetros. Nesse caso aqui, a gente tem o quanto ele é único, o quanto a gente consegue visualizar ele, a legibilidade, a cor e contraste. Nesse caso, a gente não pôr um logo que tem cor, certo? Ele está preto e branco, está em negativo. Esse site indicou para mim que é 100% único, que a legibilidade está em 94%. Como a gente não trabalhou com cores, colocou 50 aqui e no geral tá 81% na nota dele. Assim como a gente pode usar aqui ó, o Logo Lab, a gente pode upar nosso logo, vamos clicar aqui em Final, vai dar o tempinho dele carregar e aqui embaixo a gente consegue ver o balanço do nosso logo, as cores, aqui em Grayscale porque ele não tem cor, né, direito, a escalabilidade, como é que ele pode ser visto em tamanhos médios, pequenos e micro pequenos, os containers dele, como o logo fica pixelado em questão de legibilidade, como ele fica se tiver com um blur embaçado. E aqui o logo cortado, a gente consegue reconhecer como é que fica ele no aplicativo e o nível de atenção que a gente consegue dar para ele junto com outras marcas muito famosas. A nossa aula fica por aqui. Se você quer participar do desafio da imersão, o briefing ainda está disponível. A gente tem um prazo de entrega que está lá no briefing também. O que você precisa fazer é construir um símbolo a partir dos briefings que eu passei. Lá tem também as instruções para entrega, junto com a aula anterior. Eu disponibilizei para você o e-book sobre processo de criação de logotipos e agora vou disponibilizar outro e-book, que é o meu e-book Illustrator para criação de símbolos, onde você vai ver mais sobre esse processo de construção de símbolos utilizando grids, vendo como é que pode fazer um símbolo mais consistente, ou seja, executando da melhor forma possível. Lembrando que durante o período da imersão, o grupo vai ficar aberto para poder tirar dúvidas, a gente pode bater um papo e também eu tirar suas dúvidas, mandar vídeos ensinando técnicas diferentes e compartilhando novos conhecimentos. Mas agora, se você quer aprender esse conjunto de técnicas do Illustrator, todo o processo de construção de logotipos, desde a parte de pesquisa, rascunho, vetorização, tudo que eu sei sobre Illustrator e também a parte de apresentação, eu vou abrir as inscrições do meu curso Tangente na próxima semana. E para você que faz parte desse grupo aqui, eu vou disponibilizar um cupom de desconto, mas ele vai ficar disponível apenas para o número de vagas específico. Fica ligado aqui no grupo que em breve eu vou mostrar como é que é o curso por dentro, o que você vai aprender mais detalhadamente, o valor do
do curso e o valor do nosso cupom de desconto. Então fica ligado aqui no nosso grupo. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos na próxima.